Olá, seja muito bem-vindo ao nosso ciclo de palestras, que tem por objetivo ajudar você a desenvolver as suas habilidades para o mercado de trabalho. O nosso tema de hoje é Currículo, a sua obra. O currículo é um documento do tipo histórico que relata a trajetória educacional e acadêmica, além das experiências profissionais de uma pessoa, como forma de demonstrar as suas habilidades e as suas competências. O currículo ele é uma síntese das suas qualificações e aptidões que adquiriu durante o tempo de trabalho ou ainda os conhecimentos adquiridos academicamente nos cursos que você fez, sejam eles regulares ou extracurriculares. A origem da palavra currículo está no latim, que quer dizer história de vida, mas já aportuguesamos esse termo e o certo hoje é usar a palavra currículo. A entrega do currículo é apenas a primeira parte de um processo de seleção para admissão em uma empresa. Apesar de não ser decisivo, o currículo pode ser eliminatório, pois a sua apresentação, a sua aparência e a sua composição podem determinar claramente quem é o candidato e quem não é o candidato adequado para uma vaga. Por este motivo, ter um currículo atrativo leva você a novas possibilidades de entrevistas. Tendo um currículo atrativo, a chance de você obter convites para entrevistas é muito maior do que se você não tiver um currículo bem cuidado. Este currículo sem muito cuidado, a tendência é que ele vá parar na lata de lixo. É importante você lembrar que o currículo tem que ser direcionado à vaga e não ao candidato. O que isso quer dizer? Eu devo enviar um currículo se as minhas características e as minhas qualificações estão adequadas à vaga pedida. Não é assim. Então, eu sou torneiro mecânico e envio o meu currículo para uma vaga de auxiliar administrativo. Este envio deste currículo é baseado nessa premissa que eu acabei de dizer que não é adequada. Eu devo direcionar o currículo à vaga e não ao próprio candidato. Então, eu, torneiro mecânico, quero concorrer a uma vaga de auxiliar administrativo. E o inverso também é verdadeiro. O seu currículo deve ser digitado em fontes que são claras, Arial, Courier ou Times Roman, que são reconhecidas como agradáveis para a leitura. No caso de foto, só coloque uma foto no seu currículo se a vaga ou o anúncio da vaga exigir. Ele precisa ser atualizado constantemente. Mas é muito importante que você não coloque data. Por exemplo, cidade 15 de dezembro de 2000 Não faça isso. E nunca assine o seu currículo ou escreva nada à mão. Não há nada mais desagradável do que um currículo em que o telefone do candidato mudou e ao invés de ele refazer o seu currículo, ele pega uma caneta, dá uma riscada naquele telefone anterior e coloca o telefone novo à mão. Isso deixa claro para o entrevistador, para o selecionador, que o candidato não teve nenhuma intenção de atualizar o seu currículo e faz com que demonstre logicamente, logo no primeiro momento, que o candidato não é muito zeloso nem com as suas próprias informações. Se você quer se destacar no mercado competitivo, uma alternativa que você tem também é atualmente o vídeo currículo. Nele, o candidato tem a oportunidade de apresentar características que, se forem inscritas no currículo, podem não refletir a realidade. São elas comunicação, tom de voz, organização no raciocínio, desenvoltura, fluência, português, aparência emocional. Todas essas coisas você pode demonstrar num vídeo currículo que, às vezes, se colocados em papel, podem não ter o mesmo efeito. Estes são os passos de um currículo. Você inicia com dados pessoais, depois objetivos, formação acadêmica, formação, cursos de origem extracurricular, experiência profissional e no final você arremata com um mini currículo onde você discorre sobre os seus anseios, desejos e as suas principais habilidades. Vamos ver esses tópicos, como elaborar cada uma dessas etapas do seu currículo. Dados pessoais. Muita gente incorre no erro de, ao citar os dados pessoais, colocar o número da CNH, número da carteira de trabalho, filiação. Na verdade, o que o selecionador quer é dados para que possa
contactar você, possa ter uma ideia da sua idade, estado civil, algumas informações preliminares pessoalmente. Deixe para colocar número de documentos ou fornecer número de documentos no momento, numa próxima etapa, já na própria entrevista. Tanto faz se você colocar esses dados pessoais centralizado na folha do seu currículo, ou na margem direita ou na margem esquerda. Não há muita diferença. Eu costumo usar sempre na margem direita, acho que fica bacana. O que você vai colocar ali? Dados pessoais, sem abreviação, não existe abreviação em nome. Não existe Maria Aparecida com APA, não existe. O seu nome completo não pode ser abreviado. Você vai colocar a sua idade e estado civil. Não existe estado civil noivo, não existe estado civil namorando. E não se preocupe em colocar solteiro quando você vive maritalmente. Você pode colocar casado, porque você vai poder explicar isso depois para o selecionador. Então, é muito importante que você opte ou solteiro, ou casado, ou divorciado, viúvo ou viúva. Esses são estados civis. Lembre-se, não existe noivo, não existe namorando, não precisa colocar amasiado também. Você pode colocar casado, solteiro, casado, viúvo ou divorciado, separado, que na hora da entrevista você pode explicar isso adequadamente para o selecionador. O fato de você não ser casado legalmente não descaracteriza esse cenário de viver junto com alguém e de ter uma família. Coloque logo em seguida o seu endereço, também sem abreviações. É importante que você coloque rua, número e bairro. Os telefones de contato para você. Pode incluir um telefone de recados, mas não façam como alguns candidatos que colocam 4 ou 5 telefones de recado. Porque o selecionador vai perceber que não adianta você dar o seu telefone se você não atende. Se tem tanto telefone de recado assim, é porque você não atende aos recados. E se colocar um recado, um telefone para recado, é importante que você avise a pessoa de que o telefone dela está no currículo para que você possa ter um bom resultado. E termine ali com o seu e-mail. Se você ainda não tem e-mail, é muito importante que providencie urgentemente. Depois de preencher os seus dados pessoais, você vai colocar um parágrafo onde você vai escrever os objetivos que você tem ao enviar aquele currículo. É importante que você esclareça seus objetivos de cargo e função, e é muito importante lembrar que os currículos devem ser direcionados às vagas. No entanto, há empresas com muitas vagas distintas e, apesar de não ter nenhuma vaga aberta que motivou você a enviar o currículo, você pode enviar de forma aleatória para fazer parte do banco de talentos daquela empresa. Essa empresa pode recrutar constantemente e sempre tem um turnover alto, ou é uma agência de recursos humanos, que você pode ter várias oportunidades. Mas é muito importante que você estabeleça quais cargos, ou qual cargo e função, ou qual departamento, ou qual segmento e setor você pretende trabalhar, para que não haja aquela confusão do torneiro mecânico querendo trabalhar como auxiliar administrativo, ou auxiliar administrativo querendo trabalhar como soldador. Não há sentido você enviar o seu currículo, para uma vaga que não tem a ver com a sua formação. Isso deixa claro que, primeiro, você não personalizou o seu currículo. Segundo, você está dando tiro para todos os lados. E com isso você não é especialista em alguma coisa. A chance de você ser convidado para uma próxima etapa, ela é muito menor do que aquele candidato que determinou no seu currículo qual era o direcionamento da vaga, qual era o direcionamento para o cargo e para a função. Dica valiosa, nunca é demais lembrar, não mande o seu currículo sem objetivar uma vaga. Depois de ter colocado seus dados pessoais e ter inserido o objetivo com cargo e função, é hora de você oferecer
ao entrevistador no seu currículo as informações sobre a sua formação acadêmica. É muito importante que você lembre que a formação acadêmica que deve constar no currículo é a última formação que você obteve. Se você já terminou o ensino médio, não há necessidade de você colocar primeiro grau ou ensino fundamental na escola tal, ensino médio na escola tal. Não há necessidade disso. Porque se você já tem o ensino médio, é claro que você já passou pelo ensino fundamental. A mesma coisa com aqueles candidatos que estão cursando um curso superior. Não há necessidade de você colocar ensino médio completo e ensino superior cursando. Ao estar no ensino superior, já deixou claro que você passou pelo ensino médio. E isso não faz nenhuma diferença para o entrevistador. A não ser que o colégio que você tenha estudado seja um colégio de referência, seja um colégio de elite, seja um colégio que, para poder entrar nele, você fez um processo seletivo. Como, por exemplo, é muito interessante quando você é aluno de colégio militar. Por exemplo, é importante que você assinale ali ensino médio no Colégio Militar de Campo Grande, o Colégio Militar de Curitiba, o Colégio Militar de Porto Alegre, porque estudar num colégio militar é algo realmente diferente. O candidato que fez ensino médio num colégio militar, porque houve a necessidade de fazer um processo seletivo de admissão para este colégio. Assim são alguns colégios técnicos e institutos federais. Se você fez ensino médio em algum lugar que houve um processo de seleção para admissão, aí sim é interessante que você coloque. Se não foi esse o caso, você estudou numa escola particular ou pública, mas sem expressão ou sem processo seletivo para admissão, só colocar o ensino superior que você está cursando é o suficiente. Ainda é muito importante que você informe o curso que está cursando, o semestre que está fazendo e a instituição que você está estudando. Vamos supor que a instituição que você está estudando tem mais de um campus na cidade. É importante então que você também diga que você está fazendo tal curso em tal semestre na instituição X no campus do endereço Y, para que você possa posicionar o entrevistador até sobre a sua rotina de estudo. É interessante que você coloque o campus que você está atuando. Se você está numa situação já de pós-graduação, é importante que você coloque a sua graduação e a pós-graduação. Neste caso, não subentende-se que porque a pós-graduação ela pode ser numa área e a sua graduação ter sido feita em outra área. É importante que o entrevistador tenha no seu currículo essas duas informações. Depois de oferecer as informações acadêmicas no seu currículo, é momento de você demonstrar que você é um candidato que faz um esforço extra através de cursos extracurriculares. Os cursos extracurriculares são cursos que não têm relação com a obrigação de fazer para se formar em alguma coisa, mas que completam o perfil de um profissional. É muito importante que você escolha os cursos que tenham pertinência ao cargo e à função para o qual o seu currículo está se candidatando. Não adianta, existem ávidos alunos que fazem cursos de corte e costura a montagem e manutenção de computadores e às vezes não percebem que precisam escolher quais cursos extracurriculares devem colocar no seu currículo para poder participar de processos seletivos. Então, escolha apenas os cursos que façam parte do rol de atividades daquela função para o qual você está se candidatando. Vamos agora falar sobre as suas experiências profissionais. Se você não tem nenhuma experiência profissional, basta colocar em uma linha: estou buscando uma colocação para minha primeira experiência profissional, e isso é o suficiente para que o entrevistador entenda que você ainda não tem nenhuma experiência. No entanto, se você já é um candidato com experiência, você deve seguir a ordem cronológica inversa. A primeira experiência a constar no seu currículo é a última mais recente.
A segunda a constar é a penúltima, mais recente, e assim por diante. Isso quer dizer que o entrevistador, ao ler o seu currículo, ele vai ter uma noção não cronológica de quando você começou, e sim das últimas experiências que você vem tendo. Então, é da última, penúltima, antepenúltima experiência profissional. Se você só tem uma, ou só tem duas, ou tem mais do que três, você mesmo assim só vai citar as últimas 3 experiências profissionais. Há mais experiências e é importante que você trabalhe sobre elas quando no momento da entrevista. Não precisa colocar todas as experiências, porque, na verdade, o selecionador ele não está interessado muito no que acontecia há 15 anos atrás, e sim o que vem acontecendo recentemente com a sua carreira. Se houve, entre essas experiências anteriores às 3 que eu estava citando, alguma experiência que seja relevante, você vai ter a oportunidade de escrever no mini currículo, como vamos explicar a seguir, e aí você então faz menção a essa experiência se julgar que ela seja relevante para a vaga. É uma situação assim de que eu estou me candidatando a uma vaga de supervisor de vendas, mas as minhas últimas 3 experiências elas não contemplam essa função. Quando eu escrever o meu mini currículo, no final do meu currículo, eu vou poder ter a chance de dizer que em tal experiência, em tal ano, eu fui supervisor de vendas em alguma situação. Então, cite as últimas 3, que são as mais importantes. Vamos agora trabalhar como é que você escreve sobre essas 3 experiências profissionais que você teve. É muito importante a seguinte dica. Tanto faz ter sido um emprego formal ou um regime diferente, que não a carteira de trabalho, que não a CLT. Não importa se é uma experiência por contrato, uma experiência autônoma, uma experiência de estágio, não importa qual seja o tipo de experiência. Você vai listar, independente da relação trabalhista que você teve com aquela empresa anteriormente, porque estamos querendo saber sobre o que você fez, como fez, em que período fez, em que empresa fez, e não como era o regime de contratação, ok? Vamos lá. A primeira informação, quando você vai descrever uma experiência profissional, é colocar o nome da empresa. O certo é que você coloque o nome da empresa chamado razão social. Então, apesar de ser empresa bilingue Bing, a empresa pode chamar na carteira de trabalho ou nos contratos de trabalho que você teve, Souza e Souza Limitada. É importante que você coloque o nome desta empresa, Souza e Souza Limitada. No entanto, coloque também entre parênteses o nome comercial da empresa, que é o nome mais conhecido, o nome mais fácil para as pessoas identificarem. O selecionador ele não tem a obrigação de conhecer o mercado inteiro e saber que Souza e Souza é o nome da Mecânica Santos, por exemplo. Então, coloque o nome da empresa e entre parênteses o nome comercial. Ainda assim, abaixo desse nome, escreva qual é o ramo de atividade dessa empresa. Então, loja atuante no setor de calçados femininos, loja atuante no setor de perfumaria, empresa atuante em acessórios para carros, porque vai posicionar melhor o entrevistador sobre o ramo de atividade e em que mundo você teve aquela experiência profissional. Logo em seguida, você vai oferecer a informação sobre a sua função. Qual era o cargo que você exercia? Sempre coloque o último cargo que você esteve na empresa. Vamos supor que a sua situação é: eu entrei como atendente de balcão, depois fui para líder do atendimento e depois fui para a supervisão de equipe. Não há necessidade de, quando você colocar função na sua experiência, colocar essa história inteira. Ali na função, você vai colocar a última profissão, o último cargo que você exerceu. Embaixo, você vai colocar as atribuições e é ali que você tem a oportunidade de escrever que iniciou em tal função, desenvolveu-se e assim por diante. Mas neste item, que vem depois da empresa e a loja e o ramo de atuação, vem função. Na função você vai escrever a última função que você exerceu. O próximo passo é você oferecer o período que você trabalhou.
Vamos supor que você tenha 2 períodos naquela empresa. São 2 experiências profissionais diferentes. Tem alguns candidatos que colocam a empresa X, trabalhei de maio de 98 a dezembro de 2011. E também de janeiro de 2014 a dezembro de 2016. Não, são experiências distintas. Mesmo que seja a mesma função, você não deve colocar 2 períodos na mesma experiência profissional. Então vai colocar apenas um período e quando você tiver a oportunidade de uma entrevista, pode explicar isso ou mencionar no seu mini currículo. Quando você for para o próximo passo, que é estabelecer quais foram as atribuições daquela função que você exercia, é importante que você lembre qual era a sua rotina diária, o que é que você com frequência fazia, que estabelece quais são as suas atribuições na sua função. Se é uma coisa esporádica, de vez em quando eu ia num treinamento, isso não é uma atribuição do seu cargo, isso não é uma rotina. O selecionador ele quer entender o que nas suas atribuições, naquela função e naquele período, naquela empresa, você fazia constantemente e tem experiência. Então lembre-se de escrever da forma mais simples e objetiva possível. Iniciei como vendedor e depois fui promovido a supervisor de vendas, assumindo então uma responsabilidade com 11 vendedores, eu elaborava metas, motivava a equipe, atendia clientes, fazia reuniões de vendas, ou seja, você vai discorrendo sobre o que você fazia no dia a dia. É aí que você pode mostrar que você iniciou numa função e depois de tanto tempo foi promovido, através do seu mérito ou de um processo seletivo interno. E assim você vai listar as suas 3 últimas experiências. Mesmo que elas tenham sido curtas, não há problema. Não precisa colocar 4, 5, 6 experiências. A não ser que as experiências que você tenha a mais das 3 tenham alguma relevância com a vaga. E é nesta próxima etapa que você tem a chance de explicar o que é que você tem de diferente, que teve de experiência diferente ou de conhecimento diferente do que está escrito no seu currículo, que é quando você elabora no finalzinho o que nós chamamos de mini currículo. Eu vou dar um exemplo de um mini currículo para ficar mais claro de como você deve fazê-lo. Sou um profissional de 23 anos, gosto de desafios, pretendo seguir carreira na área administrativa. Sempre me empenhei nas funções que exerci e, apesar da pouca idade, acumulei experiências importantes. Gostaria então de participar de projetos que me desafiem. Esse é um mini currículo de alguém que está querendo mostrar que tem um ímpeto de crescimento, que quer se desenvolver, quer fazer parte de um time. Outro exemplo de um mini currículo, que é quase que uma mensagem direta, em que você tem a chance de falar, mas vai escrever sobre o que você pretende. Aqui vai um outro exemplo. Este de alguém que não tem experiência. Sou um jovem sem experiência de trabalho, mas já participei de diversos projetos e atividades na minha escola e no meu bairro, onde eu moro. Sempre pronto para participar de desafios, trabalhar em equipe. Eu quero me desenvolver na carreira comercial, aprendendo as principais funções do trabalho. Essa é uma forma de você demonstrar para o selecionador algumas características pessoais que você tem condições de participar daquele processo e ser aprovado. Uma dica: use sempre uma linguagem simples e objetiva. Não conte histórias e não erre no português, né? Para finalizar, não esqueça, use papel A4 branco. A4 é o formato que algumas pessoas chamam de ofício e papel branco. Não use papel colorido. Não faça anotações em caneta. Atualize sempre o seu currículo, mas não colocando data nele, para não invalidar. Sempre que você for enviar, é importante que você leia anteriormente, antes de imprimir, inclusive para que possa atualizar. E personalize o máximo que você puder, de acordo com a vaga. É muito importante que o selecionador
perceba que o seu currículo foi feito para que ele pudesse ler mesmo, que não é um currículo já usado, amassado, já malhado, com telefone antigo, com endereço que não é mais aquele, ou com falta de experiência, não colocou a sua última experiência profissional. Sempre atualize o seu currículo. Esse é o prenúncio da chance de uma nova entrevista, de um novo contato com a empresa. Essas são as valiosas dicas para como fazer do seu currículo a sua obra. Lembre, apesar de ser a primeira etapa num processo seletivo, pode ser que ela seja eliminatória, mesmo não sendo decisivo, porque nós sabemos que os candidatos são muito mais do que um papel pode descrever, mas pode ser eliminatório pela forma como você organizou as informações e ofereceu essas informações ao selecionador. Enfatizando, é muito importante que você lembre que há como se destacar no mercado também criando o seu vídeo currículo, que é uma forma muito dinâmica de mostrar quem você é, como se comunica, como articula, o nível de português e o seu semblante e a sua aparência emocional. Lembre-se, estamos fazendo um ciclo de palestras para desenvolver o seu perfil e adequá-lo ao mercado do século XXI. Meus parabéns e até a próxima palestra!